Está no ar Eleições 2024, nós temos sempre um convidado, um especialista, um jornalista para falar sobre o quadro das eleições deste ano de 2024, eleições municipais, onde conheceremos no próximo domingo agora prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras. Nosso convidado de hoje é o professor Joel Rosa Júnior, que já vivenciou várias eleições aqui em Balneário Camboriú e ele vai nos fazer entender também como que funciona a proporcionalidade majoritária, essas coisas todas que são termos utilizados mais nessa época. Professor Joel Rosa Júnior, que prazer te receber, uma boa tarde. Boa tarde, Saúl, boa tarde a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Estamos num momento ímpar, da história das eleições de Balneário Camboriú. Essa eleição é a eleição, para mim, é a eleição mais difícil, a mais complexa, e vai ser a eleição que vai ter a maior mudança na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Nós vamos ter, no mínimo, 6 vereadores novos, porque nós temos hoje aí candidatos a prefeito e a vice que não estão concorrendo a esse pleito. Então nós vamos ter uma grande mudança. Então entendemos aí que vai ter, no mínimo, hoje uma mudança aí de 40%, talvez até 50% da Câmara de Vereadores. Certo. Mas vamos falar sobre a majoritária, vamos falar aqui sobre os candidatos a prefeito e vice. Como é que você está vendo aí os debates? Como é que você está vendo também? Tem muita coisa que está sendo utilizada através de redes sociais, através de internet. Qual a avaliação que você faz diante de outras eleições que você viveu aqui, outras municipais aqui em Balneário e Camboriú? Ô Saúl, dessa eleição nós temos o maior número de votantes da história de Balneário, Nós voltamos a crescer novamente. A última eleição nós regredimos o número de votantes. Em 2016 nós tínhamos 91 mil, 92, mais ou menos isso arredondando. Para 2020 nós voltamos a ter 90 mil eleitores e nessa eleição nós vamos ter 106 mil eleitores. Então aumentou o número de eleitores. A nossa cidade é uma cidade verticalizada, então os votos, eles são votos que muitas vezes você não consegue entender de que forma trabalha, porque não tem a manifestação. E nós temos 6 candidatos hoje. Então nós temos candidato da extrema esquerda e candidatos da direita. Então nós temos 6 candidatos. E cada candidato está tomando um posicionamento de campanha diferente um do outro, alguns mais próximos. Então nós temos candidatos que estão usando mais rede social, nós temos candidatos que estão indo na rua entregando panfletos, nós temos candidatos caminhando no meio do comércio, nós temos, claro, as redes sociais, elas são muito utilizadas. Para um ponto, eu entendo que é muito bom para o candidato, para outro ponto, talvez não seja tão bom para o candidato. Por quê? Porque nós estamos em reta final de campanha. O que acontece hoje sempre aconteceu no Balneário. Sempre teve essa questão na última semana, as fake news, as conversas, os vídeos, as histórias de bastidores, ou aquela historinha de rua, que sempre vai se alastrando, sempre houve na história de Balneário. A grande diferença é que nós estamos num momento que a mídia chega muito mais forte, muito mais presente, porque todo mundo tem acesso ao celular. Então a imagem, a notícia, as pesquisas, ela chega mais forte, mais rápido na mão do eleitor. Desta forma, como é muita informação, no meio de tanta informação também vem muita desinformação, que são as fake news, Então sempre existiu isso no Balneário. A diferença é que hoje ela consegue se impermeabilizar mais no meio da sociedade. Bom, baseado nos históricos, quem que define a eleição para prefeito em Balneário Camboriú? São os bairros ou é o centro? Eu entendo que é o bairro. Hoje nós temos somente 35% do eleitorado no centro. O maior colégio eleitoral está no centro de Balneário, então os demais eleitores, os 65% estão nos bairros, Então nós vamos ter a região sul da cidade aí com 15, 16 mil votos. Nós vamos ter o bairro do município com 7 a 8 mil votos, 4 mil votos na área de Yacht Clube Vila Real. Nós vamos ter o bairro das Nações, muito forte, com 17 mil votos. Ariribá, Pioneiros. Então os bairros é o que vai decidir a eleição, O que decide a eleição em Balneário são os bairros. Claro que o centro é a grande arrancada para alguns candidatos. Tem candidato que ele se firma no centro e entende que ele saindo com o centro arrancado
ficando com uma boa margem, diferença de voto, ele consegue igualar os outros candidatos nos bairros. Entendemos que nós temos 6 candidatos esse ano, então nós vamos ter muito voto aí espalhado por todos os candidatos. Claro, a última semana é aquela semana que começam as dúvidas, né? Então o eleitor começa a pesquisar um pouquinho mais, começa a procurar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos falar aqui sobre as cadeiras. Você falou que vai ter uma grande renovação na Câmara de Vereadores e tal. Proporcionalmente, pelo que você está vendo aí, qual o partido que deve eleger o maior número de vereadores? Hoje o maior número de vereadores eu entendo que seja o partido do PL, porque nós temos os candidatos mais fortes. Hoje nós temos 8 candidatos muito fortes dentro do PL. Nós temos ali 5 vereadores já em mandato, então nós temos mais alguns candidatos muito fortes ali dentro do partido. Eu entendo que tem alguns candidatos que vão fazer uma grande votação dentro do PL. Talvez pode ter uma grande zebra dentro do PL, né? Então, para cima ou para baixo, né? Pode acontecer essas questões. Entendemos também que dentro do cálculo dos partidos, nós temos o voto legenda. O que é o voto legenda? Eu chego lá e eu não coloco o meu vereador, coloco só o número do partido dele. Eu chego lá e boto partido tal. Então ele vai ter aquele, vai ser só de legenda. Eu acho, entendo eu, que nós vamos ter uma grande votação de legenda nos partidos. Então o PL ele sai com uma boa votação de legenda, os partidos, o PSD também vai ter uma boa votação de legenda e assim por diante. Certo. O Renan Bolsonaro, que é um fato diferenciado por não ser alguém de Balneário Camboriú nessa campanha para vereador, você acha que ele consegue o número de votos suficiente para entrar? O Renan Bolsonaro pode ser a grande zebra. Pode ser a grande zebra, tanto para mais ou para menos, né? Existe um grande problema que ele não é conhecido na cidade. Isso é fato. Isso, né? Todo chega na rua, pergunta quem é Renan, candidato a vereador do PL, ninguém conhece. Tem que atrelar ele ao sobrenome para ser conhecido. O Renan, realmente, ele foi uma grande aposta do PL. Eu, particularmente, eu tenho as minhas dúvidas, porque Balneário Camboriú ele nunca teve esse tipo de candidato sendo eleito, que é o candidato chavão, é o candidato que ele vem de fora, que ele bota o nome em cima da hora. Eu nunca vi nenhum candidato ganhar. Eu vi candidatos da cidade que trabalharam 2, 3, 4 anos, que estão junto com o povo, que estão andando na rua, que têm uma boa fala, que têm ideias, que têm propostas. Esses são os candidatos que sempre estão se elegendo na história de Balneário. Então, acho que o Renan, nesse momento, ele sai atrás até dentro do PL. Que dentro do PL nós temos candidatos muito fortes ali, muito fortes. Então ali vai ser uma briga grande e eu acho que o Renan pode ficar para trás, tá? Ele pode ficar para trás porque nós temos candidatos muito fortes dentro do PL. Bom, vamos lá, vamos falar aqui agora sobre as cidades. Eu vou dar o nome das cidades e você vai me dizer, baseado no histórico, quem devem ser os prefeitos. Blumenau vai para segundo turno, vai o candidato do PL para segundo turno e vai juntamente ali na briga final, acho que o candidato do Partido Novo vai junto com ele. Ele tem grande chance, o delegado tem grande chance de eleger em primeiro turno, tá? Tem grande chance. Mas eu acredito que vai para segundo turno. No segundo turno, aí já muda a situação para o PL em Blumenau. Joinville, Adriano do Novo ganha primeiro turno. Itajaí, Robson Coelho está muito bem. Favorito, assim, rua, o pessoal comenta muito sobre o nome dele. Criciúma, candidato apoiado pelo Salvaro, né? Tem grande chance. Vaguinho, tem grande, conhecido, o povo gosta dele. Camboriú É uma briga gigante. Camboriú tem uma briga gigante, histórica, partidária. Então, Camboriú, eu acredito ali que ainda não consigo definir realmente quem vai ganhar. Quem sai na frente hoje é o Leonel Pavan, porque colocou o nome lá atrás, já vem trabalhando o nome desses últimos 3, 4 anos aí. Então, eu acredito que hoje a grande chance é de Leonel Pavan. Mas Camboriú sempre teve aquela briga histórica, né? MDB, aquela briga sempre teve. Sendo que Camboriú também teve uma mudança gigante. Qual a mudança? Ou mais da metade do eleitorado de Camboriú não é de Camboriú. Adotou a cidade, mora na cidade, ama a cidade e quer o melhor para a sua cidade. Nesse momento, o MDB ele perde um pouco dessa força, tá? Ele perde muito essa força, porque nós temos muitas pessoas que adotaram Camboriú como cidade-mãe, né? Como aquela cidade onde vai morar, e defendem ela. Claro que hoje o Pavan é o grande favorito
tá? As pesquisas mostram isso. Bom, para concluir, Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. Muitas pesquisas, todas as pesquisas apontam a candidata do PSD, a Juliana Pavan, como futura prefeita, né? Então, eu entendo hoje que a chance hoje é de Juliana Pavan, tem grande chance ela de chegar, e nós vamos ter uma questão histórica, né? Balneário nunca teve uma prefeita, né? Uma mulher governando a Alta Dinamarca. Vai ser bacana para nós isso, tá? Algo diferente. Olha, muito obrigado, professor Joel Raza Júnior. O professor Joel vai estar conosco também, participando da nossa cobertura do dia da apuração das eleições 2024. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Muito bem, e assim a gente encerra a edição de hoje do Jornal TVC News. Voltaremos amanhã, a partir do meio-dia, e desejamos um ótimo outubro para você e todos aí da sua casa. Tenho certeza que vai ser um mês de grandes surpresas e surpresas positivas. Uma boa tarde.